Olá, gente. Meu nome é Alisson, professor de Geografia, certo? Do sexto ano. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a água, tá? Então o tema da aula de hoje é o ciclo da água na natureza e a importância da preservação dos mananciais, beleza? A gente vai falar um pouquinho sobre o que é a água, a gente vai falar um pouquinho sobre a dinâmica da água, como a água se movimenta na superfície do nosso planeta e vamos falar também um pouco sobre a importância de se preservar os nossos mananciais. Ok, gente? Ao final da aula também a gente vai fazer um experimento bem legal que vocês conseguem fazer aí facilmente em casa, certo? Vamos começar a aula. Gente, de início vocês conseguem ver aí vocês conseguem ver como tema a água, tá? Então a gente vai ver a água como um dos fatores fundamentais, certo, para a nossa existência. Alguns cientistas trouxeram algumas ideias sobre a importância dessa água para o planeta. Falaram até que a água era a essência da vida, já para os antigos, né? Atualmente, a gente consegue também identificar a água como o elemento natural para que nós possamos existir. Nosso corpo, inclusive, é quase que 70% completamente de água. Então a gente vai ver que a água ela está sempre na dinâmica aqui em nosso planeta, ok, gente? Então vamos começar a ver como é que funciona o ciclo. Gente, o ciclo da água, ele funciona dessa forma. A gente vai dizer que 97% de todo o recurso de água que a gente tem é de água salgada, certo? A gente vai ter aí uns 3% de água doce, a chamada também água potável, e desses 3%, 70% está dentro das geleiras e de alguns icebergs, tá? É uma água mais congelada. A gente vai ter aí 30% que a gente vai ter aí em alguns rios, tá? Algumas águas de mananciais subterrâneos. Então a gente vai observar que a água na totalidade, a maioria é de água salgada, porém a gente vai ver que essa água salgada também é aproveitada na natureza, tá? Então o meio ambiente também aproveita essa água salgada. Então a gente vai falar um pouquinho agora também sobre a distribuição dessa água na Terra, tá? Então eu falei para vocês sobre a porcentagem de água, eu falei para vocês que a água salgada ela consome 97% de todo o manancial e a água doce os 3%, mas vamos entender como é que funciona essa dinâmica de porcentagem da água no planeta. Então, quando a gente observa a água disponível, a gente vai ver que o talociclo vai ser aquela quantidade de água que abrange todos os ecossistemas marinhos, tá? Ecossistema marinho vai ser aquele ecossistema que está dentro dos mares, dos oceanos, tá? Então, a gente vai ver também que existe o limnociclo. Esse limnociclo ele vai ser dividido em dois, tá? Águas lóticas, tá? Que são águas correntes, águas que escorrem sobre a superfície terrestre, e a gente vai ter também águas lênticas, que são as águas paradas. Então, essas duas divisões, tá? São as divisões que estão em mais contato com o ciclo da água doce no planeta, ok? Quando a gente fala um pouquinho sobre recurso hídrico agora, a gente está falando que é o recurso de água total que tem em todo o planeta. Então a gente vai começar a falar que existem alguns elementos, tá, que compõem a natureza e essa água está dentro desses elementos. Existem também os ambientes de vida aquática, né, que também possuem água, e também existem alguns fatores para a manutenção da vida terrestre. Então, a água ela vai ser dividida também dentro da atmosfera, né? Dentro do nosso ambiente, em alguns animais, em alguns ciclos, ok? Uma outra coisa também que a gente vai ver é como é que funciona esse ciclo da água. Então, vamos observar agora quais são as funcionalidades, tá, do ciclo da água. A gente vai ter, de início, tá, a detenção. Então, a detenção é a parte de precipitação, onde a água fica retida na vegetação. Então, a água ela começa a cair, certo, das nuvens muito carregadas, e essa chuva que chega, ela fica parada no meio ambiente. Tá? Então, esse processo é o processo de detenção. Além da detenção, a gente vai ter também o escoamento superficial. Tá? Então, quando a água ela escorre pela superfície, essa mesma água que choveu, ela escorre pela superfície, ela participa do escoamento superficial, que é um dos processos do ciclo da água. A gente vai ter também a infiltração, tá? Na infiltração, ela é aquela água que vai para a camada subterrânea. Então a água choveu, ela escorreu pela superfície terrestre e ela também foi infiltrada, tá? Ela foi para o subsolo. A gente vai ter também o escoamento subterrâneo. No escoamento subterrâneo, as coisas vão ser um pouco diferentes, porque a água ela vai infiltrar, ela vai chegar numa rocha raiz, tá? Essa rocha ela
tem uma menor absorção de água, ela vai ficar lá paradinha. Além disso, na parte superior das árvores, a gente vai ter a evapotranspiração. Tá? Então, a evapotranspiração vai ser a saída de água por meio das folhas. Tá? Então, as folhas também participam desse processo de ciclo natural. Como assim, professor? A árvore, ela vai possuir algumas raízes no subsolo, tá? Então essa água que infiltrou, ela vai também para as raízes das árvores e a árvore funciona como se fosse uma mangueirinha, tá? Então quem vai começar a escoar essa água são as folhas. Então a evapotranspiração basicamente é a árvore sugando a água que tá no subsolo, tá? Que chega nas raízes e mandando de volta para a atmosfera, num ciclo mesmo natural. Depois disso a gente vai ter também a precipitação, tá? A precipitação, ela funciona junto com a evaporação. O sol, ele muito forte, ele bate na água, tá? Ele acaba funcionando como um calor físico, tá? Na água. Então a água, ela começa a evaporar, entra em outro estado e chega até as nuvens, né? Elas se formam em nuvens. Então essas nuvens muito carregadas de água, ela faz com que ocorra a precipitação. Então a evaporação e a precipitação, elas caminham juntas. Ok, gente? Vamos continuar. Nessa imagem que vocês veem agora, tá, o ciclo da água, vocês observam basicamente o que eu falei, tá? Então, a gente observa aí o mar, tá? O armazenamento da água no oceano, no caso. Ele vai evaporar com o calor do sol, tá? Ele vai condensar nas nuvens, tá? Essa condensação é aquele processo de mistura, tá? De carregamento de água nas nuvens. E essa condensação, ela vai acabar precipitando. A precipitação, ela vai chegar nos solos, vai infiltrar ou vai também abastecer lagos e rios. Tá? Então vocês veem que a água, ela participa de um ciclo bastante dinâmico, tá? Bastante dinâmico, e esse ciclo ele continua produzindo vida para o nosso meio ambiente. Ok? Vamos continuar. Nessa imagem vocês começam a observar aquilo que eu acabei de falar, né? A água, o sol esquentando a água e essa água ela evaporando, chegando nas nuvens, precipitando e voltando para o solo novamente. Então, esse ciclo, tá? A gente vai ver isso numa experiência que eu trouxe, ele funciona dinamicamente em nosso planeta, ok? Mais uma imagem que vocês veem sobre precipitação. Vocês estão observando que a árvore ela tá fixa, tá? No solo, e essa precipitação ela vai chegar até o solo, tá? Esse solo, ele também vai participar do processo de evaporação, junto com as árvores, que vai participar do processo de evaporação também, tá? Chamado também de evapotranspiração. E esse processo dinâmico, ele manda a água de volta para a atmosfera. Do mesmo jeito que o solo recebe essa água, ele acaba mandando de volta para a atmosfera. A água que não vai de volta para a atmosfera, que a gente acabou de falar, vai ser a água que fica no solo, tá? Então, o solo ele infiltra, o solo vai receber esse filtro de água, vai chegar até os lençóis freáticos, tá? E esses lençóis freáticos ele vai conseguir aparar essa água até um novo processo dinâmico, ok? A gente vai falar direitinho agora como é que funcionam esses potenciais de água, como é que funcionam esses recursos de água, ok? O primeiro recurso de água que a gente vai falar agora vão ser os aquíferos, tá? Então, os aquíferos, o que eles são? Eles são águas subterrâneas, tá? Que participam do processo de infiltração da água que chove ou de algum outro escoamento que aconteceu, de algum rio, tá? E esse aquífero, ele recebe essa água em grandes quantidades. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente vai ter dois aquíferos muito grandes, tá? O aquífero que a gente utiliza, que a gente usa razoavelmente, vai ser o aquífero do Guarani. Esse aquífero, ele está mais no centro do nosso país. Mas, recentemente, descobrimos outro, tá? Que funciona lá na Amazonas. Ok, gente? A Amazônia é uma floresta bastante dinâmica, tá? Ela recebe muita quantidade de água, tá, das chuvas, e ela recebe também, porque ela participa também de um processo muito grande de umidade. Então, a Amazônia, a gente já ouviu falar aí que é o pulmão do mundo, né? Porque ela, do mesmo jeito que ela produz muito oxigênio com a sua evapotranspiração, ela também produz muita água. E essa água ela vai chegar em outras regiões. Ok, gente? Vamos continuar. Além disso, a gente vai ter as bacias hidrográficas, tá? Uma bacia hidrográfica é aquela bacia que vai receber uma grande quantidade de rios, tá? E uma grande quantidade também de afluentes desses rios. Como vocês veem agora na imagem, essa bacia hidrográfica aí é a bacia do Rio Amazonas, tá? Então, essa parte mais central é todo o Rio Amazonas,
E essas laterais, como se fossem veias, né? Como se fossem algumas veias mesmo, elas são aí alguns rios secundários, tá? Alguns rios laterais. Todos eles convergem na bacia maior, que é a do Amazonas, do Rio Amazonas, e esse rio vai despejar toda essa água de volta para o oceano. Ok, gente? Vamos continuar. A gente vai ver também alguns elementos existentes nos rios, tá? Então, prestem bastante atenção, porque agora é muito importante esse processo de entender como é que funciona o rio. Ok? Vamos lá. A gente vai ter no rio a parte de cima, que vai ser a cabeceira, tá? Então, a cabeceira ela pode ser uma cabeceira de uma geleira, por exemplo. A gente pode também perceber que pode ser um lugar mais elevado, que recebe muitas chuvas, tá? Então, a cabeceira ela também pode ter uma nascente, tá? Então, de onde vem a água que abastecem os rios? Vai vir da cabeceira ou de uma nascente, tá? Depois do nascente, a gente vai ter também alguns afluentes. O que é que são afluentes? Os locais de passagem dessa água, tá? Então, a água ela pode ser recebida da cabeceira ou da nascente e aí ela vai até os afluentes. Os afluentes, eles vão despejar essas águas em um embalse, tá? Então, o embalse vai ser aquela parte que tem a maior quantidade de volume de água, tá? Então, a água fica armazenada nessa região, tá? E a gente vai ter também mais à frente o encurvamento. Porque o rio ele vai procurar, a água ela vai procurar, no caso, alguma passagem mais disponível para ela. Então, se ela vê alguma área mais elevada no caminho, ela vai fazer o quê? Ela vai desviar dessa área elevada e vai continuar. Então, nesse desvio é chamado de encurvamento. Além do encurvamento, a gente vai ter também os meandros, tá? Então, os meandros não é um encurvamento, porque ele não chega a girar, ela faz aquele meio que S. Tá? Então, quando você vê um rio que seja em forma de S, o Rio Amazonas, por exemplo, tem vários meandros. Tá? Então, quando você vê aquela parte em forma de S lá, é um meandrozinho. Além disso, para finalizar, a gente vai ter a foz. Tá? Então, a foz ela vai ser dividida em 3 partes. A gente vai ter uma foz em delta, tá? Que é uma foz com várias saídas para o mar. A gente vai ter uma foz mista, que vai ser tanto várias saídas para o mar como uma outra saída. E a gente vai ter também a foz em estuário. A foz em estuário é a foz que só tem uma única saída para o mar. Então, são 3 tipos de foz e a gente vai observar nessa próxima imagem, ok? Essa imagem, a gente vê aí a foto do Rio Mar, né? O Shopping Rio Mar aqui no Recife. No caso, esse nome Rio Mar, no caso, ele vem por conta do Rio Capibaribe, tá? O Rio Capibaribe é um dos rios mais importantes daqui de Pernambuco, tá? Ele tem esse nome Capibaribe porque é um nome tupi, tá? Ele pode ser também chamado de Rio Ipê, tá, gente? Então, esse Rio Capibaribe, ele vai ser o deságue, essa parte aí do Rio Mar, no caso, ela vai ser o deságue desse rio no mar. Então, o Rio Mar, ele tem esse nome porque é o deságue do rio, o encontro do rio com o mar, rio-mar, ok? A gente também vai ter aí uns exemplos de foz mista e foz delta também. A foz delta, lembrando, que é aquela foz com várias saídas, e a mista vai ser tanto uma única saída como várias saídas para o mar. Ok, gente? É um pouco uma quantidade muito grande de assunto, de conhecimento, mas vocês têm todos os recursos digitais aí para conseguir acompanhar essa aula na calma e vocês podem assistir isso quantas vezes vocês quiserem. Está disponível, tá? Vamos lá. Além disso, a gente vai falar um pouquinho agora como é que são os oceanos e os mares, tá, gente? A gente tem uma diferença aí entre oceano e mar. Quando você vai lá na Praia de Boa Viagem, aqui no Recife, tomar um banho de mar, você está indo tomar banho de mar. Mas a gente vai entender qual a diferença entre mar e oceano, tá? Então, o mar, ele vai ter uma profundidade de até 1.000 metros, tá? Então, até 1.000 metros de profundidade é considerado mar, tá? E até 3.000 metros, tá? A partir de 3.000 metros, na verdade, e até 11.000 metros é considerado oceano. Então, a gente vai ter aí apenas 3 oceanos principais, tá? Que possuem essa quantidade toda de profundidade. Vai ser o Oceano Índico, tá? O Oceano Atlântico e o Oceano Pacífico. Então, esses 3 só que são considerados oceanos. O resto são todos mares, tá? Porque só tem até 1.000 metros. Gente, para vocês terem uma ideia de profundidade, um único prédio, tá? O maior prédio daqui construído no mundo, lá em Dubai, ele chega até 850 metros, tá? Então, o homem não conseguiu ainda construir uma coisa tão alta. Então, é muito fundo a quantidade de um mar, por exemplo, que chega até 1.000, ok? A gente vai ver também agora um pouquinho sobre os impactos ambientais
do ser humano com relação aos mananciais, tá? Então, essa parte é uma parte um pouco mais para você se conscientizar, então preste também bastante atenção, tá? Então, a poluição é um dos principais fatores que que causam a morte de alguns rios, de alguns oceanos, que causam a poluição de alguns oceanos, tá? Então, o homem, ele é o fator fundamental para acabar com a poluição. Por quê? Quando você vai e joga alguma garrafa PET em algum canal, por exemplo, que você está mais próximo de você, em algum canal, você está poluindo o meio ambiente. Por quê? Esse canal geralmente vai ser um acesso para algum rio. Então, quando você joga aquela garrafa PET, joga aquele lixo no canal, você está contribuindo para a poluição. Também quando você joga nas ruas e as ruas despejam algumas águas nos bueiros, esses bueiros também dão acesso a lagos e rios. Tá? Então, isso faz também com que você polua o meio ambiente. Uma outra coisa também vai ser a disponibilidade, tá? A sujeira no solo. Quando você pratica alguma queimada também, você acaba com o potencial de escoamento superficial, tá? Então, quando você limpa o solo, você acaba com essa superfície de plantas e acaba deixando o solo mais liso e muito mais difícil da água escorrer, tá? Então, você também causa com as queimadas essa poluição, ok? Gente, a poluição dos mananciais, a gente vai ver aí nesse esqueminha, tá, no quadro. Vocês estão vendo que o rio está no meio e o rio também recebe alguma parte do esgoto doméstico, ele recebe também alguma parte do esgoto industrial e recebe alguns resíduos sólidos. Tá? Então, o rio ele recebe essa carga muito grande de dejetos, tá, do ser humano. Pode ver que todos esses fatores aí, tá, todos esses materiais, eles são todos lançados pelo homem. Tá? Então, o homem poluindo o rio, o homem acabando com os recursos hídricos, é uma coisa que acontece e não é de agora, tá? Então, nessa imagem vocês veem aí, basicamente, como funciona esse escoamento superficial, tá? Então, quando eu retiro essa vegetação, a água ela vai ter mais dificuldade para encontrar ambientes para escorrer, tá? E isso vai causar uma grande dificuldade. E na imagem abaixo vocês conseguem ver um canal, tá? É um braço de rio que as pessoas começaram a ocupar ao redor, e não é lixo só dessas pessoas que moram ao redor não, tá, gente? É lixo também de outros ambientes que a água com o escoamento dela, ela vai trazendo e acumulando. Isso aí, gente, causa o sufocamento do rio. Com o sufocamento do rio, morrem animais, tá? Além dos animais mortos também, causa muitas doenças para as pessoas que moram próximas a esse rio. Então vocês veem que a poluição é um problema muito sério, tá? Um problema muito sério para a morte do rio, tá? Para causar a morte do rio. Tá? Então a gente tem que começar a se policiar nessa questão de onde vamos jogar, onde vamos despejar o nosso lixo. Existem também, gente, os impactos ambientais, tá? Causados pela ação do homem para a produção de energia. Como assim? Quando o homem constrói barragens, tá, para a construção de usinas hidrelétricas que produzem energia, ele também causa um impacto muito grande, porque ele contém aquela água que não tem aquele curso natural, tá? É um curso do homem, criado pelo homem, ele contém aquela água e depois ele joga com grande força para a produção de energia. E isso causa impacto para seres vivos que moram ao redor dessa água, inclusive os seres humanos, tá? Então, esse aprisionamento também causa um impacto muito grande. Além disso, o homem utiliza a água, desvia alguns cursos de água para irrigação, para plantação, tá, gente? E isso também causa um impacto muito grande, ok? Para finalizar, nós vamos fazer uma atividade, certo? Bem dinâmica, com alguns materiais que vocês podem ter em casa, ok? Vamos lá. Bom, gente, vamos começando esse experimento, tá? Vocês vão pegar uma folhinha de papelão, vocês vão cortar ela em 30 por 30, tá? Vocês pedem a ajuda do pai de vocês ou de algum responsável para fazer o corte, beleza? E aí vocês vão, após que fizer esse corte, fazer um desenho na cartolina. Bom, gente, então vocês vão pegar, fazer um desenho, tá? Na cartolina. É interessante que vocês visualizem esse desenho, que existem 3 pontos diferentes, tá? Vocês vão dividir em 3 pontos diferentes. Vocês estão vendo aí que existe a água, tá? O oceano, por exemplo. Existe também a parte dos solos, tá? Do outro lado. E a parte superior existe aí a atmosfera, onde tem o sol, tá? Aquecendo a água e causando evaporação. E existe também as nuvens carregadas que causam a precipitação, o que a gente conversou na aula, ok? O que é que você vai fazer posteriormente? Vocês vão pegar um plástico transparente, tá? E vocês vão fazer esses risquinhos aí
para simular a chuva. É interessante que vocês façam esse risquinho, vocês podem fazer junto com o papel lá, para simular mesmo a nuvem carregada e essas gotinhas de água aqui, tá? De chuva. Vocês vão utilizar uma taxinha como essa, ok? E vocês também vão utilizar uma tampinha de garrafa, ok? Para que vocês não se forem no final do experimento. Eu vou mostrar para vocês como é que vai ficar tudo isso montado. Vamos lá. Bom, gente, vocês vão pegar o papelão, certo? Vão junto com a folha de papel que vocês vão utilizar, branca, e vão fazer essas 4 etapas do desenho aí, tá? Uma etapa do solo, uma outra etapa aí do oceano, o sol aquecendo a água e evaporando e as nuvens carregadas, tá? Nessa parte aí que vocês estão vendo, nas gotas de chuva caindo, vocês vão utilizar um material transparente, certo? Esse material transparente vocês vão usar um hidrocode permanente, tá? Que tem aí que fixe mesmo nesse material transparente para dar esse efeito de água, ok? E ao final vocês vão ter esse efeito aqui, tá? De precipitação chegando até o solo, ok? De evaporação junto com o calor do sol até a precipitação novamente, ok? Formando mesmo esse ciclo natural, ok, gente? Pronto, gente. Então, essa foi a dinâmica de hoje, tá? Espero que vocês tenham gostado. Peço que vocês usem todos os recursos digitais que vocês têm, tá? Deem print na tela, leiam, revejam a aula. É muito importante para o conhecimento de vocês e para a aprendizagem em geral, tá, gente? Ok, valeu e até uma próxima.